Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Luanda e no vídeo de hoje nós vamos ter a continuação da minha vida gamer. Eu fiquei muito feliz com vocês, com os comentários que vocês deixaram, com a resposta que vocês deram ao meu vídeo. Fiquei feliz como alguns também se identificaram com a minha história e deixaram as suas próprias histórias aí. Então eu voltei para cumprir aquilo que eu disse e fazer a parte 2. Dessa vez, como foi que eu finalmente me tornei uma nintendista. Então, senta que lá vem a história. Sou desse tempo. No vídeo anterior, eu terminei falando, que eu jogava no PlayStation 2, joguei, minha infância, de certa forma, teve muita influência, PlayStation 1 e o PlayStation 2. Só que no PlayStation 2 eu acabei jogando bastante jogos da Nintendo, porque eu tinha um disco, um CD, que tinha um emulador da Nintendo e tinha, muitos jogos. Tinha Aladdin, o Rei Leão, Castlevania, Paperboy, inclusive é um dos meus jogos favoritos, Paperboy. Quem lembra desse jogo? Esse jogo é muito genial, sério mesmo. Eu lembro que eu jogava tanto Paperboy e o cenário era muito engraçado. Você jogava o jornal, você era o entregador do jornal, e você jogava o jornal e tinha que tentar acertar a caixinha de correio ou um tapete de uma casa. Só que, você poderia acertar em qualquer coisa do cenário, qualquer coisa lá do jogo. Eu lembro que tinha uns senhorzinhos, um casalzinho de idosos sentado, na varanda da casa, naquelas cadeiras de balanço. E aí a gente, às vezes, jogava o jornal e errava o local e batia justamente nos velhinhos e a cadeira deles virava e só ficava ele com as perninhas pra trás. Eu ficava com a consciência pesada quando derrubava eles. E sim, tinha muitos jogos do Mario. E jogar jogos da Nintendo, do Super Nintendo no PlayStation 2 foi como reacender aquela coisa que eu tinha, o porquê que eu gostava tanto de games, jogar. Os jogos eram simples, mas eram jogos muito bons, que marcavam muito a gente, que fazia a gente realmente querer jogar, querer zerar. E é isso que a Nintendo proporcionava e proporciona até hoje. E foi no PlayStation 2 que eu relembrei da Nintendo. Relembrei que muitos jogos que eu gostava eram da Nintendo e que não existia só PlayStation no mundo. Pois bem, no PlayStation 2 a gente jogava o emulador, do Super Nintendo aqui na minha casa. Mas quando eu ia visitar o meu pai, a gente jogava no computador. Finalmente a era da internet chegou na minha vida. Já tínhamos acesso à internet e com a internet, uma coisa que eu e Fernando sempre gostamos desde a nossa infância foi Pokémon. E nessa época a gente tava tão viciado no anime que a gente queria jogar algum jogo de Pokémon. E foi em uma dessas férias que a gente foi passar na casa do nosso pai que Fernando pesquisou, na internet como jogar algum jogo de Pokémon no computador. Eu lembro até que ele pesquisou assim, no Yahoo. Yahoo você fazia pergunta, outras pessoas respondiam. Ele perguntou assim: tem jogo de Pokémon para PS2? E alguém foi lá e respondeu: claro que não, idiota? Claro que não, idiota? Pokémon é exclusivo da Nintendo. Logo só vai ter em videogames da Nintendo. E aí a gente foi procurar naquele nosso disco de emulador de PlayStation 2 se tinha algum Pokémon e se tinha algum jogo de Sailor Moon, porque eu também queria muito jogar Sailor Moon. E foi daí que a gente começou a ter mais noção, do que era exclusivos, marcas de console. Eu sei que vai ter gente que vai pensar assim: nossa, como assim vocês não sabiam que não só existia PlayStation? Então, gente, não era porque a gente era burrinho, mas é porque, pensa, a gente mora no interior mesmo. E aí, nas locadoras que a gente tinha aqui à nossa disposição, só tinha PlayStation, na época, porque o PlayStation era mais barato, os jogos eram mais acessíveis, e aí as locadoras aqui só tinha PlayStation. Então, na nossa cabeça, sei lá, referência de videogame era PlayStation. Então, voltando lá para o Pokémon, não tinha jeito de ter no emulador de Nintendo, até porque era um Super Nintendo, Pokémon não é para Super Nintendo. Mas a gente conseguiu dar um jeito de instalar um emulador no computador de Game Boy Advance. E aí eu pude jogar meu primeiro jogo de Pokémon, que foi o Pokémon Yellow. E aí
Eu era mais do tipo que jogava muito e Fernando sempre foi do tipo que pesquisava muito, que queria saber mais, né? Não se contentava só em jogar. Então Fernando começou a pesquisar muito, a entrar de cabeça, assim, em questões de console, de marca, de exclusivo. E aí tudo que ele começava a saber, né, que ele pesquisava, ele passava pra mim. Ah, você sabia que a Nintendo, isso, aquilo, isso, que eu... Nossa. E tipo, na cidade do meu pai... As coisas são mais evoluídas do que aqui. A cidade é mais desenvolvida do que a nossa. E aí, Fernando, uma vez, lá visitando uma banca de revista que tinha lá, ele achou a revista da Nintendo World. E aí, sempre que a gente viajava pra lá, Fernando comprava algumas edições da Nintendo World. E aí, a gente lia bastante, descobria, né? Ah, meu Deus, olha que esse jogo parece super legal. Tem aquelas reviews de jogos, né? Era bem divertido ler a revista, conhecer novos jogos e colecionar. A gente tinha algumas, na verdade. Eu não sei onde tá, mas tá por aqui em casa. E aí, na Nintendo World, a gente descobriu, né, que tinha o DS, Nintendo DS, tinha o Nintendo Wii. O Fernando tentou baixar um emulador de DS pro computador, né, mas... Não deu muito certo, não. Não ficou muito bom, não. E aí eu tinha que me contentar em jogar só os Pokémons que tinha disponíveis, né, para o Game Boy, porque para o DS o emulador não rodava bem no computador. Mas o tempo foi passando, eu comecei a ficar adolescente. E aí, na adolescência, eu já não queria ser, assim, muito vinculada a ser nerd, né? Ah, essa menina que gosta de mangá, de anime, de Pokémon, joga videogame, meu Deus, como assim? Então, tipo, eu disfarçava dos amigos da escola, não falava sobre isso, né? Chegava em casa e jogava Pokémon adoidado. Joguei o Yellow, o Ruby, o Gold. E uma coisa engraçada é que virou um costume, uma mania. Desde o primeiro Pokémon que eu joguei até o último Pokémon que eu joguei, o Sword Shield, foi que eu coloco nomes nos Pokémons. Sabe, você quando captura um Pokémon, você pode colocar nome nele, né? Você pode escolher ou usar o nome original dele ou você colocar um nome nele. E aí eu sempre coloquei nome nos meus Pokémons e nomes de pessoas próximas a mim. Então, tinha Fernando, tinha o nome da minha mãe, tinha o nome de todos os meus amigos, até hoje. Meus amigos que lutem aí como Pokémons. E aí, no meu primeiro ano do ensino médio, aqui na minha cidade, eu não falava tanto de videogame, essas coisas, não conversava sobre isso na escola. Porém, tinha um aluno, um colega meu de classe, que me conhecia já há um tempo, né, de quando eu era criança. E ele me chamava de Chikorita na sala. Só me chamava Chikorita, porque Chikorita era meu Pokémon favorito. E aí, outro aluno da mesma sala, eu não conhecia ele bem, ele falou, você gosta de Pokémon? Eu disse, gosta. Aí ele começou a falar sobre Pokémon. E aí ele falou, eu ganhei um videogame da Nintendo, eu vou trazer pra você ver. E eu fiquei, tá bom. Fiquei animada, mas ao mesmo tempo fiquei, como assim? Ele tem um videogame da Nintendo e ele vai trazer pra mim ver? Cheguei em casa já contando a Fernando e a gente ficou naquela expectativa de qual será o videogame. E aí no outro dia ele trouxe aquela coisinha retangular que abria e tinha 2 telinhas e eu fiquei, meu Deus, como assim um Nintendo DS aqui nessa cidade? Eu fiquei, tipo, chocada. Você vê, fiquei chocada por ver um Nintendo DS. E todo dia ele levava o DS pra eu jogar um pouquinho o Pokémon, até que um dia eu pedi pra ficar com o DS no final de semana, porque ele não morava na cidade. Então, ainda era uma coisa ainda mais surpreendente pra mim por isso, porque ele não morava na cidade, ele morava na zona rural. E eu ficava, gente, tá vendo? Quando a gente é pra ser um nintendista, a gente dá os nossos pulos pra conseguir Nintendo. Sério, pra a gente consumir Nintendo, porque aqui na cidade não tinha em lugar algum videogame da Nintendo. Principalmente os recentes. Nintendo Wii, Nintendo DS. Ninguém sabia o que é isso. Era um bicho de outro mundo. Sério. E esse menino que mora na zona rural simplesmente chegou, eu tenho um DS. Aí eu, quê? E aí ele me emprestou o DS pra ficar no final de semana. Fernando enlouqueceu quando viu o DS e ficou me atormentando, dizendo, Luanda, por favor, pede a ele pra comprar. Luanda, por favor, pede a ele pra vender pra gente. Pede a ele pra vender pra gente. Eu quero. E eu também queria muito o DS. Nessa época, o Fernando já era do tipo que acompanhava fóruns sobre Nintendo, né? Debatia, conhecia ainda mais, conhecia nintendistas. E foi aí que realmente as portas para o mundo nintendista abriu pra gente. E aí o meu colega aceitou vender o DS pra gente. E no DS eu joguei muito Pokémon. Joguei muitos jogos, na verdade. Pokémon foi um dos que eu mais joguei.
Mario Kart, Mario Party, Final Fantasy, Nintendogs. Ai, eu amava Nintendogs, sério. Tem um jogo do The Sims que era meio como se fosse uma ilha, estilo A Lagoa Azul, que era divertido também. E foi no DS que eu descobri o grande amor da minha vida em formato de game. Adivinha qual foi? Esse mesmo, Animal Crossing. Foi no DS que eu descobri Animal Crossing. E eu joguei muito Animal Crossing, sério, eu me apaixonei por Animal Crossing e não largo até hoje, né? Deu pra perceber aí no canal. Era muito bom descobrir essa vida de você posso ser vizinha de animais fofinhos, carismáticos, rabugentos, porque alguns eram super rabugentos. Então, a gente finalmente, né, entrou no mundo nintendista, mergulhou de cabeça, né, em ser nintendistas, principalmente Fernando até mais que eu, porque eu era mais aquela jogadora, né, casual e tal. Fernando não, Fernando era aquele que pesquisava realmente sobre tudo. E ele sempre mostrando pra mim vídeos do Nintendo Wii. E aí, a gente resolveu comprar um Wii, né, vender o DS pra comprar o Wii. Só que nós éramos de menor. Fernando devia ter uns 14 anos, não sei. E não podia trabalhar, né? Mas mesmo assim ele conseguiu arrumar um emprego no mercado para poder ter dinheiro para pagar o Wii. E a gente conseguiu comprar o Wii no Mercado Livre. Foi a primeira grande compra que a gente fez sozinhos. 2 crianças, 2 adolescentes comprando na internet, ainda mais no Mercado Livre. Eu não sei como não veio uma pedra. Eu lembro que a gente ficava toda hora olhando o rastreio, né? O código de rastreio pra ver onde era que o Wii estava. E eu lembro quando o Fernando chegou aqui em casa com a caixa do Wii na mão. Foi uma emoção, sério. O Wii foi uma novidade tanto aqui pra gente e para os nossos amigos. Eu lembro direitinho quando eles viram o Wii pela primeira vez, todo mundo de cara. Meu Deus, como assim? Todo mundo acostumado a... né? Quando viu o Wii, movimento... Foi, sério, sucesso. Eu lembro que a gente jogou tanto no dia que o Wii chegou, tanto eu, Fernando, como alguns primos nossos, jogamos tanto, que no outro dia ninguém conseguia levantar o braço, de tanta dor que a gente sentiu. Que a gente jogou muito, muito. Wii Sport Resorts, meu Deus do céu. A gente jogou muito boliche, ping-pong, foi demais. E eu lembro, se eu não me engano, vocês digam aí nos comentários, mas eu acho que tinha um aviso no próprio Nintendo Switch dizendo que a gente já tinha assistido por horas da Netflix, que a gente já tinha jogado por muito tempo, né? Tinha que ter cuidado pra não ficar com o corpo dolorido e a gente nem ligou, a gente continuou jogando e realmente no outro dia ninguém conseguia mais levantar o braço pra jogar de novo. Outra coisa interessante que aconteceu nessa época, quando a gente jogava no Wii, é que um tio meu, que tipo... nunca jogou na vida videogame e não tem interesse por isso. Chegou aqui e a gente tava jogando, eu, Fernando, alguns amigos, jogando boliche no Wii Sport Resort. E ele, acho que era no Wii Sport Resort ou era no Wii Sport, não sei, mas eu acho que era no Resort. E ele viu a gente jogando, deixa eu tentar. E a gente, ok, mostrou como era que fazia e tal. E ele fez um recorde que ninguém nunca mais conseguiu passar esse recorde. Sério, ninguém nunca mais passou esse recorde. Pelo menos no tempo que a gente ficou com o Wii. E olha que eu tentei, viu? Eu tentei, Fernando tentou. Todo mundo que vinha aqui jogar tentava passar esse recorde. E nunca conseguiu. Ele fazia strike atrás de strike. Não sei o que foi, o jeito que ele conseguiu pegar ali naqueles Wii Remote. Sei que ele conseguiu fazer um super recorde que ninguém conseguiu bater. Sério. Então, é isso que a Nintendo proporciona pra gente, né? Pessoas que às vezes nem gostam de jogar, não têm contato com videogame, mas acaba jogando de alguma forma, porque ela proporciona isso. Outro jogo que foi bem famoso aqui foi o Wii Party. A gente jogava muito com os amigos. WarioWare também, meu Deus, a gente jogou muito aquelas provas sem noção que tem naquele jogo, era muito bom. O Wii realmente foi um videogame que fez a gente juntar amigos, ao invés de isolar, não, fazia a gente juntar pessoas pra jogar junto. E Just Dance, né? Claro, toda festinha Just Dance era o jogo principal, a atração principal da festa. E todo mundo amava, até quem não sabia jogar, via a gente dançando, eu quero também, e jogava. Então o Wii
era sempre o convidado de honra, era o convidado especial de toda a festa. Sem contar, né, os exclusivos da Nintendo. Foi aí que a gente conseguiu jogar, né, os exclusivos como Zelda, por exemplo. O Fernando já tinha jogado Zelda em emuladores, mas ele nunca tinha jogado Zelda em um videogame, em um console da Nintendo. Então ele teve essa experiência também. Teve também, eu joguei muito Animal Crossing no Wii, né? Teve um Animal Crossing pra Wii, que foi o Animal Crossing City Folk, e eu joguei bastante, inclusive, esse Animal Crossing foi muito famoso aqui na locadora. Sério, as crianças amavam. Tem cada história maluca de Animal Crossing aqui na locadora, mas esse eu vou contar, essas coisas eu vou contar na parte 3, que é a parte sobre a locadora. Vai ser histórias hilárias, gente, porque se a gente for pensar crianças com videogames, ainda mais videogame da Nintendo, com esses jogos que só a Nintendo tem, e ainda mais eu e Fernando como dono, né, 2 nintendistas viciados, só pérolas, vocês têm que assistir, vai ser engraçado. E a nossa locadora tinha um diferencial de outras locadoras, então se vocês quiserem saber qual era o diferencial, vão ter que assistir a parte 3, hein? A locadora tava indo super bem, mesmo só com o console, né? Mas era um console diferente, era o único Wii que tinha aqui na cidade, então era novidade, tinha muita criança, muito movimento. E foi aí que a gente comprou o 3DS, né? Em 2012, um ano só depois do lançamento dele. Saudades dólar 1,75. E o 3DS me surpreendeu muito, porque ele era tipo um Wiizinho, né? Os gráficos, assim, dos jogos. E tinha aqueles joguinhos lá de realidade aumentada. Eu fiquei, meu Deus, isso é o futuro, olha só. Você tirava uma foto, ficava sua cara nos bonecos lá voando. Uma loucura, mas também só joguei aquilo umas 2 vezes. E pronto, deixei pra lá. Mas eu fiquei chocadíssima quando eu vi a primeira vez. E apesar de tanto no Wii como no DS ter online, eu nunca tinha jogado online nesses consoles. Eu já tinha jogado online no computador, né? Aqueles dama do MSN. Quem é desse tempo? Ai, Deus. Mas jogar online, assim, consoles, eu nunca tinha jogado. E foi no 3DS que eu comecei a jogar online. Joguei muito Animal Crossing, joguei muito Story of Seasons, joguei muito Pokémon. E no Animal Crossing eu conheci pessoas que se tornaram muito amigas minhas, muito queridas pra mim, que até hoje, né, jogaram comigo o New Leaf, jogam comigo hoje, o New Horizons, e são pessoas que me acompanharam desde quando eu decidi ser uma youtuber gamer, e sempre me apoiam, me ajudam, me ouvem, me dão conselhos. Então, são pessoas que, né, ficaram na minha vida, e graças ao Switch, e graças ao Nintendo DS, Animal Crossing, graças à Nintendo, né? Mas aí, Fernando queria ter um Wii U. E pra ter o Wii U, ele teve que vender o 3DS. Ele não tava mais morando aqui, né, na nossa cidade. Ele tinha ido embora pra Recife pra estudar. E aí ele vendeu o 3DS, comprou o Wii U e mandou o Wii U pra cá porque ele não tinha como ficar com o Wii U lá. Então eu joguei bastante no Wii U, gente. Joguei bastante no Wii U de Fernando. Joguei muito Splatoon. Acho que era o meu jogo favorito do Wii U. Joguei muito Mario Kart, Mario Party, Super Smash Bros, Super Mario 3D World. Sério, eu joguei muito esses jogos. Pena que não teve nenhum Animal Crossing decente, né, pra Wii U. Fiquei muito triste com isso na época. E a gente teve que se desfazer do 3DS, né? A gente não tava mais jogando... Eu não tava mais jogando Animal Crossing com meus amigos, né? Então, em compensação, tinha o Wii U. Algum deles tinha o Wii U, então a gente jogava Splatoon e outros jogos que dava pra jogar online. O Wii U também foi bastante sucesso na locadora, né? Os jogos que já eram famosos no Wii ficaram ainda mais famosos no Wii U, como Just Dance, por exemplo. A galera se divertia muito, né, quando jogava, dançava, e aí depois mostrava a imagem, né, um videozinho, um gifzinho deles dançando. Então, o pessoal gostava muito de Just Dance no Wii U. E aí, Fernando vinha nas férias, tomava de conta locadora, às vezes quando ele voltava eu ficava, mas aí ele resolveu fechar, voltou pra Recife, e aí eu fiquei só eu mesma jogando no Wii U. Porém, né, lançaram o Switch, mas a gente não tinha como comprar o Switch na época, né, quando o Switch foi lançado, no lançamento, demorou até bastante pra gente ter um Switch. Porém, ano passado, Animal Crossing foi anunciado e eu disse, Fernando, a gente precisa ter um Switch, porque eu tenho que jogar Animal Crossing. Não teve Animal Crossing pra Wii U, Fernando. Eu tenho que jogar Animal Crossing no Switch. E aí a gente combinou, você compra o Switch, eu compro o jogo. Porque eu não sou besta, né? Comprei o jogo.
que é mais barato. E aí, como o Wii U estava comigo, eu que consegui, né, um comprador pra ele, pra o Wii U, vendi, repassei o dinheiro pra Fernando e ele conseguiu comprar o Switch. Engraçado que Fernando não mora aqui, né? Então, eu também aproveitei ainda mais o Switch, aproveitei o Switch mais do que ele até. Mas agora, nesse tempo de pandemia, né, ele tá aqui, então ele agora tá tendo a oportunidade de aproveitar melhor o Switch dele. E mesmo o Switch não sendo meu, eu sou um pouco ciumenta com ele. Eu passei muito tempo com ele. Mas eu considero como sendo meu também. Então, eu não sei se eu iria gostar que o Switch estivesse na locadora, né? Porque eu acho um console muito pessoal, muito... sei lá, ele aparentemente parece ser mais frágil, né? Então, eu não sei se eu iria gostar do Switch na locadora. Mas quem sabe um dia, né? Fernando decida abrir novamente a locadora. As crianças ainda continuam passando aqui perguntando se tem jogo pra jogar. Bem, o Switch é a minha era atual, né? A era do canal, a era das gameplays, a era de Animal Crossing. Então, eu sinto que eu ainda preciso aproveitar muito dele. Apesar de eu já ter aproveitado, a gente comprou o Switch ano passado, né? Faz um ano que a gente comprou. Apesar de eu já ter aproveitado de certa forma, eu sei que ainda preciso aproveitar muito mais. E com certeza vai ter muitos jogos ainda para o Switch que vão ser lançados e que provavelmente eu vou trazer aqui pro canal. Então, né, ainda tem muita história ainda com o Switch pela frente. E foi graças ao Switch que eu decidi voltar com o canal, porque o canal ficou um tempo parado. Porém, eu voltei e mudei o foco do canal. Por que eu mudei o foco do canal? Muitas pessoas perguntam isso pra mim e eu vou responder isso na parte 4, né, da minha vida game. Por que eu mudei o foco do canal? Eu falava de K-pop, agora eu não falo mais de K-pop. Será que eu não gosto mais de K-pop? O que será que aconteceu pra eu agora só querer jogar, fazer gameplays e falar de jogos? Então, não percam a parte 4, vocês vão descobrir isso, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um resumo realmente de como eu me tornei uma nintendista. Praticamente foi mais graças a Fernando. Mas eu gosto muito da Nintendo, sério. É a minha marca favorita, os consoles favoritos, os jogos favoritos. Então, eu agradeço a Fernando, claro, né? E agradeço a Nintendo também por muitas coisas que me proporcionou na minha vida, nos meus anos de vida. Foi muito bom e eu sei que ainda vai ter muita coisa pra eu aproveitar. No próximo vídeo, que vai ser a parte 3, eu vou contar as histórias loucas, malucas, divertidas da locadora. Então não percam, ok? Deixem aí também nos comentários como você se tornou nintendista, né? Como você se tornou nintendista. Deixa aí nos comentários, como eu disse, não importa, pode ser longa, eu vou ler tudo porque eu gosto muito de ler e conhecer melhor vocês. Compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, deixa o like no vídeo se ainda não tiver feito isso. Se não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo para muitas pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Olha aqui, gente, para não me deixar mentir, está aqui uma Nintendo World que eu achei aqui em casa, mas a gente tinha mais, eu só não sei onde elas foram parar. Eu não sei de que ano é essa, mas tava falando sobre o Kirby e sobre o Star Fox. Era muito bom essas revistas.